a casa da gente. Para muitos é só um monte de tijolos e telhas. Para mim sempre foi mais que isso. Era o meu porto seguro, o ninho que construí com tanto sacrifício, cada canto guardando uma memória, um pedaço da minha vida. Eu sou Helena, Dona Helena. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida longa, é que a gente nunca deve subestimar a capacidade humana de nos surpreender, para o bem e, infelizmente, para o mal. Essa casa onde vivo há mais de 50 anos foi o sonho meu e do meu João. A gente comprou ela ainda na planta, um terreno pequeno num bairro que na época era só mato. João trabalhava dobrado na fábrica e eu, além de cuidar da casa e da nossa Clara, fazia bicos de costureira, de doceira, de tudo um pouco para juntar cada tostão. Lembro de cada prego batido, de cada telha colocada. A gente pintou as paredes juntos, plantou as primeiras flores no jardim. Era o nosso castelo, humilde, mas cheio de amor. A Clara cresceu aqui, correu por esses corredores, riscou as paredes da sala com seus primeiros desenhos. Cada marca de altura na porta da cozinha, cada mancha de tinta no chão da lavanderia, era um pedaço da nossa história. Depois que João se foi, essa casa se tornou ainda mais importante. Era a presença dele, o cheiro dele, a lembrança de tudo que construímos. Eu me agarrei a ela como a um bote salva-vidas. Meus filhos? Sim, filhos. Porque depois da Clara, vieram o Pedro e a Ana. Cada um com seu jeito, cada um com suas demandas. Sempre tiveram tudo o que eu podia dar. E o que eu não podia, eu dava um jeito de conseguir. Vendi o que tinha, me privei do que queria. Tudo para que eles tivessem uma vida melhor, mais fácil que a minha. Eles estudaram, se formaram, casaram. A Clara com o Ricardo, que vocês já conhecem. O Pedro com a Sílvia, uma moça que sempre me pareceu um pouco fria, mas que tinha um sobrenome de peso. E a Ana, a caçula, com o Marcos, que sempre teve um ar de quem sabia de tudo. Um falastrão que vivia de projetos mirabolantes. Com o tempo percebi que a casa, para eles, não tinha o mesmo valor sentimental que tinha para mim. Eles vinham me visitar, claro, mas sempre com um ar de quem estava fazendo um favor. As visitas se tornaram mais raras, e quando vinham, era sempre uma enxurrada de críticas veladas. "Mãe, essa casa é tão antiga", dizia a Clara com um suspiro. "A senhora não pensa em modernizar?" "Parece que parou no tempo", perguntava a Sílvia, com um olhar de desdém para os meus móveis antigos, que eu tanto amava, cada um com sua história. O Marcos, então, vivia sugerindo que eu me mudasse para um apartamento menor, mais prático, mais seguro, com menos escadas para a senhora. Eu sempre sorria e desconversava. Essa era a minha casa, o meu lugar. Era onde eu me sentia eu mesma. Eu sentia que eles tinham vergonha de mim, da minha simplicidade, da minha casa modesta. Eles viviam em condomínios fechados, com carros importados, e eu, com a minha vida pacata, parecia um lembrete constante de onde eles vieram, da origem humilde que tanto se esforçavam para apagar. Eu via o desprezo nos olhares, nas entrelinhas das conversas, nos convites que nunca vinham para os eventos sociais deles. Eu era a mãe que eles amavam, sim, mas que preferiam manter escondida, longe dos olhos de seus amigos importantes. Até que um dia, a Clara me ligou, toda animada. A voz dela estava diferente, cheia de um entusiasmo que eu não ouvia há anos. "Mãe, temos uma surpresa para a senhora. Eu, Pedro e Ana conversamos e decidimos que a senhora merece uma reforma. Uma casa nova, moderna, do jeito que a senhora sempre sonhou." Meu coração se encheu de uma alegria boba. Uma reforma? Meus filhos? Pensando em mim? Eu, que já estava acostumada com a indiferença deles, me sentia a mãe mais sortuda do mundo. As lágrimas vieram aos olhos. "Mas meus filhos, não precisava. É tanto gasto." "Que nada, mãe! É o mínimo que podemos fazer pela senhora depois de tudo que fez por nós", disse o Pedro. E eu quase chorei de emoção. A Ana, no fundo, concordou com um "é verdade, mãe."
A senhora merece. Eu me senti amada, valorizada. Acreditava que, finalmente, eles estavam reconhecendo meus sacrifícios. Eles marcaram a data. Mãe, a senhora vai passar uns dias na casa da Clara, enquanto a gente cuida de tudo. Vai ser rapidinho, e quando a senhora voltar vai ser uma surpresa. Eu, ingênua, aceitei. Arrumei uma malinha com algumas roupas, minhas fotos mais queridas, as do João, as da Clara pequena, as da minha mãe e o meu terço, que me acompanhava desde a juventude. Beijei as paredes da minha casa, como se estivesse me despedindo por um tempo. Até logo, meu lar, eu sussurrei, com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão. Na casa da Clara, eu me senti um pouco deslocada. O Ricardo, como sempre, mal me dirigia a palavra, passava por mim como se eu fosse invisível. A Sofia, minha neta, era a única que me dava um pouco de carinho. Vinha sentar ao meu lado. Me perguntava sobre a reforma, com os olhos curiosos. Os dias se arrastavam. Eu ligava para a Clara, perguntando sobre a reforma. Está indo tudo bem, mãe. É surpresa, a senhora não pode saber os detalhes. Ela ria e eu me sentia feliz, imaginando a minha casa nova, cheia de luz, com a cozinha que eu sempre sonhei. Talvez até um banheiro com box, algo que eu nunca tive. Até que um dia, a curiosidade me venceu. Eu não aguentava mais a espera. Inventei uma desculpa para a Clara. Disse que precisava pegar uns documentos importantes que tinha esquecido em casa. Algo sobre a aposentadoria. Ela hesitou. Trocou olhares com Ricardo, mas acabou cedendo. Mas a senhora não pode olhar muito, mãe. É surpresa. Peguei um táxi e fui para minha rua. O coração batia forte no peito. Uma mistura de ansiedade e uma pontinha de desconfiança que eu tentava ignorar. Quando o táxi parou em frente à minha casa, um arrepio gelado percorreu minha espinha. A porta estava aberta. Não havia caminhões de material de construção, nem operários trabalhando. Havia um caminhão de mudança. E a porta da minha casa estava escancarada, revelando um vazio assustador. Meu jardim, que eu cultivava com tanto carinho, estava pisoteado. As flores amassadas. As janelas, sem cortinas, sem os meus vasos de samambaia. Entrei, e o cheiro de vazio me atingiu como um soco no estômago. Não havia móveis. Não havia quadros. Não havia nada. Minha poltrona de balanço, a mesa da cozinha onde eu fazia meus doces, o armário de louças que minha mãe me deu, a cama do meu quarto, o guarda-roupa com minhas roupas simples. Tudo tinha sumido. As paredes estavam nuas, com as marcas onde antes estavam minhas fotos, meus diplomas, minhas lembranças de uma vida inteira. Eu andei pela casa, um fantasma em meu próprio lar. Cada passo era uma facada. Onde estava a minha vida? Onde estavam as minhas coisas? Onde estava a minha história? De repente ouvi vozes vindo do quintal. Eram meus filhos, Clara, Pedro e Ana, e seus respectivos cônjuges. Eles estavam rindo, conversando animadamente, com copos na mão, como se estivessem em uma festa. Essa casa é um achado, gente! O corretor disse que o valor de mercado é excelente. Ainda mais com a localização, disse o Marcos, o genro da Ana, com um sorriso ganancioso. É, mas deu um trabalho para tirar tudo, né? A mãe guardava tanta tralha, reclamou a Sílvia, a nora do Pedro, com um tom de voz que me fez gelar. Tralha? Minha voz saiu num sussurro, mas eles não me ouviram. O importante é que a gente vai dividir tudo certinho. E a mãe, coitada, vai ficar feliz no apartamento novo, né? Disse a Clara, com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido dela. Um tom de falsidade, de alívio, como se estivesse se livrando de um fardo. Apartamento novo? Meu coração parou. Eu não tinha apartamento novo. Eles estavam esvaziando a minha casa. Para vender, sem o meu aval. A reforma surpresa era uma farsa. Uma farsa cruel, orquestrada pelos meus próprios filhos. Aqueles que eu amei mais que a mim mesma. Eu senti o chão sumir sob meus pés. A dor era tão intensa que eu mal conseguia respirar. Não era a dor da perda material, dos móveis, das coisas.
Era a dor da traição, da ingratidão, de ver que os filhos que eu criei, que eu amei incondicionalmente, eram capazes de me enganar, de me roubar, de me descartar como um estorvo. Eu era um peso, uma inconveniência, um obstáculo para os planos deles. Minhas pernas tremeram, mas eu me forcei a ficar de pé. Eu não podia desabar ali, na frente deles. Não podia dar a eles o prazer de me ver destruída. A raiva, aquela raiva fria e calculista que eu havia descoberto em mim depois do episódio da comida estragada, começou a borbulhar. Não era um fogo que me consumia, mas um gelo que me dava clareza. Eu me aproximei da porta do quintal onde eles estavam reunidos, brindando com copos de suco, como se tivessem acabado de fechar um grande negócio. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, cortando o ar como uma lâmina afiada. Eles se viraram, e os sorrisos congelaram em seus rostos. Os olhos arregalados, as bocas abertas. O choque era visível. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Clara gaguejou, o rosto pálido, as mãos tremendo. Eu vim pegar uns documentos, Clara, e encontrei a minha casa vazia. Vocês podem me explicar o que está acontecendo? Eu cruzei os braços, minha postura firme, meus olhos fixos neles, sem desviar o olhar. O Pedro tentou se recompor, com um sorriso amarelo. Mãe, é a surpresa. A gente ia te contar. A gente decidiu que a senhora merece um lugar melhor, mais moderno, sem escadas, com menos trabalho. Um lugar melhor? Sem escadas? Vocês decidiram por mim, sem me consultar, e esvaziaram a minha casa, a casa que eu construí com o suor do meu rosto, com as minhas próprias mãos, sem a minha permissão, para vender. Minha voz subiu um tom, mas ainda mantinha a calma, um controle que os assustava. A Ana, a caçula, que sempre foi a mais mimada e chorona, tentou me abraçar, com lágrimas nos olhos. Mãe, a gente só queria o seu bem. Essa casa é velha, dá muito trabalho. A senhora não tem mais idade para cuidar de um quintal tão grande. Eu a afastei, gentilmente, mas com firmeza. Meu bem? Vocês acham que me enganar, me roubar, me tratar como uma incapaz é o meu bem? Vocês acham que podem decidir sobre a minha vida, sobre o meu patrimônio, sem a minha palavra, sem a minha assinatura? O Ricardo, que estava calado até então, com aquele ar de superioridade, pigarreou. Dona Helena, a senhora está sendo dramática. É para o seu próprio bem. A gente já tem um comprador. O negócio está fechado. A senhora vai ter um apartamento lindo com toda a comodidade. Um lugar onde a gente pode te visitar sem se preocupar com a sua segurança. Negócio fechado? Comprador? Sem a minha assinatura? Sem o meu consentimento? Eu senti um nó na garganta, mas me recusei a chorar. Vocês acham que eu sou uma velha senil que não entende nada? Que pode ser passada para trás assim, sem mais nem menos? Que não sei o valor de um documento, de uma assinatura? A Sílvia, com sua voz snob e um ar de impaciência, interveio. Mãe, não seja ingrata. A gente está fazendo um favor para a senhora. Essa casa é um peso, um estorvo. A senhora não tem mais condições de cuidar dela. É para o seu próprio bem, para a sua segurança. Naquele momento, o basta ecoou não só na minha mente, mas em cada fibra do meu ser. O peso, o estorvo, a ingratidão, a traição, tudo se juntou em uma explosão de clareza. Eu não era um peso. Eu era a mãe deles. A mulher que os amou, que os criou, que deu a eles tudo o que tinham. E eles estavam me roubando não só a casa, mas a minha dignidade, a minha história. Eu peguei meu celular que estava na bolsa e disquei o número da patrulha. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme, cada palavra pesada e clara. Alô? Patrulha? Eu preciso de uma viatura urgente na minha casa. Sim, na Rua das Flores, número 123. Meus filhos estão tentando vender meu imóvel sem a minha permissão e esvaziaram a casa. É um caso de roubo e estelionato. Meus filhos me olharam, horrorizados. Os rostos deles, antes pálidos, agora estavam vermelhos de vergonha e fúria. Mãe,
A senhora enlouqueceu? Gritou a Clara com a voz embargada. A senhora não pode fazer isso. Vai estragar tudo. Esbravejou o Pedro, dando um passo à frente. Isso é um absurdo. A gente só queria ajudar, disse a Ana com lágrimas nos olhos, tentando se fazer de vítima. Absurdo é o que vocês estão fazendo comigo. Eu respondi com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que eles nunca tinham visto em mim. Vocês me subestimaram. Achavam que eu era uma velhinha fraca, que aceitaria tudo. Mas vocês esqueceram que essa velhinha aqui construiu essa casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, com o suor do meu rosto. E que ela não vai deixar ninguém, nem mesmo os próprios filhos, roubá-la de mim. O som da sirene da patrulha se aproximando cortou o ar, cada vez mais alto, mais próximo. Meus filhos se entreolharam, desesperados. O Ricardo tentou fugir, correr para o portão, mas eu o impedi, colocando-me na frente. Ninguém vai a lugar nenhum. Vocês vão explicar tudo para a patrulha. Os policiais entraram na casa, e a cena que encontraram era chocante. Uma senhora idosa, em pé no meio de uma casa vazia, e 3 adultos, seus filhos, com os rostos contorcidos de raiva, desespero e uma vergonha que tentavam disfarçar. Eu expliquei tudo, calmamente, mostrando os documentos da casa, a escritura em meu nome. Contei sobre a reforma surpresa, sobre a descoberta do caminhão de mudança, sobre as conversas que ouvi. Os policiais ouviram atentamente, e a cada palavra minha, o semblante dos meus filhos ficava mais sombrio. Eles tentaram se defender, inventar desculpas. Ela está senil, oficial. Não sabe o que está dizendo, disse o Pedro com a voz trêmula. A gente só queria o bem dela. Ela não tem mais condições de morar sozinha, choramingou a Clara, tentando forçar lágrimas. Senil! Eu me lembro de cada centavo que gastei com vocês, de cada noite em claro, de cada sacrifício. Eu me lembro de cada mentira que vocês me contaram, de cada vez que me humilharam. E eu me lembro perfeitamente de que essa casa é minha e que vocês não têm o direito de vendê-la. Os policiais agiram rapidamente. O caminhão de mudança foi apreendido e meus filhos e seus cônjuges foram levados para a delegacia para prestar depoimento. A vergonha, a humilhação, o escândalo, tudo o que eles tanto prezavam, a reputação, as aparências, desmoronou diante dos meus olhos. Naquele dia, eu não chorei. Senti uma dor profunda, sim, mas também uma estranha sensação de alívio. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu estava sozinha na minha casa vazia, mas não me sentia mais sozinha. Eu tinha a mim mesma, e eu tinha a minha dignidade. Os dias que se seguiram foram difíceis. A casa estava vazia, e eu tive que lutar para reaver meus pertences, que foram encontrados em um depósito. Mas cada objeto que voltava para o seu lugar era uma pequena vitória. Minha poltrona de balanço, minha mesa da cozinha, minhas fotos. Cada um deles me lembrava que eu havia lutado e vencido. Meus filhos foram processados. Não quis vê-los na cadeia, mas queria que entendessem a gravidade do que fizeram. A justiça foi feita, e eles tiveram que arcar com as consequências de seus atos. A relação, claro, se quebrou. Talvez para sempre. E pela primeira vez, eu aceitei isso. Eu comecei a reconstruir a minha casa, não com a modernidade que eles queriam, mas com o meu próprio toque. Pintei as paredes de um tom suave de azul. Comprei umas plantas novas para o jardim. A dona Lúcia, minha vizinha e amiga, me ajudou em tudo. Ela me trazia comida, me fazia companhia, me ouvia. Ela era a família que eu escolhi. Eu aprendi que a casa não é só um lugar físico, mas um estado de espírito. E que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na paz de espírito, na dignidade e no amor verdadeiro. Eu não tinha mais a família perfeita que eu tanto sonhei, mas tinha a mim mesma, a minha casa e a certeza de que eu era forte o suficiente para me defender. Hoje, sentada na minha poltrona de balanço, com o cheiro de café fresco no ar e o sol preguiçoso entrando pela janela, eu olho para a minha casa,
cheia de vida, cheia de memórias, e sinto uma paz que nunca imaginei que encontraria. Aquele dia em que meus filhos tentaram me roubar foi o dia em que eu me encontrei. E eu, Dona Helena, estou mais viva do que nunca. A vida, depois daquele turbilhão, se acalmou. Não foi um silêncio vazio, mas uma paz que eu nunca tinha conhecido antes. Minha casa, que por um tempo pareceu um campo de batalha, voltou a ser meu santuário. Cada móvel que retornou, cada objeto que eu coloquei de volta no seu lugar, era um lembrete silencioso da minha vitória. Não uma vitória sobre meus filhos, mas uma vitória sobre a minha própria ingenuidade, sobre a minha tendência a me anular em nome de um amor que, no fim das contas, não era recíproco. Os dias agora tinham um ritmo diferente. Acordava cedo com o sol entrando pela janela do meu quarto e o cheiro do café que eu mesma preparava. Não havia pressa, não havia cobranças. Eu regava minhas plantas no jardim, que aos poucos voltava a florescer, como eu. As roseiras, que antes pareciam murchas, agora exibiam botões viçosos, prometendo cores e perfumes. O cheiro da terra molhada, o canto dos passarinhos, o zumbido das abelhas nas flores. Tudo isso me trazia uma serenidade que eu havia esquecido que existia. Eu passava horas na minha poltrona de balanço, lendo um livro, ou simplesmente olhando para o movimento das folhas das árvores lá fora, observando as nuvens desenharem figuras no céu azul. Era um luxo que eu nunca tinha me permitido. Um tempo para mim, para a minha alma. Dona Lúcia, minha vizinha e amiga, se tornou mais que uma amiga, uma irmã de alma. Ela vinha todos os dias, trazendo um pedaço de bolo que ela mesma assava, umas fofocas da rua que me faziam rir, ou apenas para sentar comigo na varanda e tomar um café. Ela me ouvia, sem julgamentos, sem conselhos não solicitados. Apenas ouvia. E isso, para mim, era o maior presente. Com ela eu podia ser a Helena de verdade, sem máscaras, sem a necessidade de ser forte o tempo todo. A gente ria de bobagens. A gente chorava baixinho lembrando de quem se foi. A gente falava da vida, das dores, das alegrias. Ela era o meu porto seguro. A prova de que a família não é só sangue, mas laços construídos com carinho, lealdade e uma amizade que resiste ao tempo e às tempestades. Sofia, minha neta, era outro raio de sol na minha vida. Depois de tudo, ela se aproximou de mim de uma forma que nunca tínhamos tido antes. Ela vinha me visitar quase todos os dias depois da escola, com a mochila nas costas e um sorriso que iluminava a casa. Me contava sobre os amigos, sobre as aulas, sobre os sonhos dela. Eu a ensinava a costurar, a fazer uns doces simples, as receitas da minha mãe que eu guardava com tanto carinho. Ela ouvia minhas histórias com os olhos brilhando, absorvendo cada palavra, e eu via nela a pureza que eu achei que tinha se perdido no mundo. Ela me abraçava forte, me chamava de vovó corajosa, e cada abraço dela era um bálsamo para a minha alma, uma confirmação de que o amor, o verdadeiro amor, ainda existia e florescia onde menos se esperava. Ela me pedia para contar de novo a história da reforma surpresa e da patrulha. E eu via em seus olhos uma mistura de choque e admiração, como se eu fosse uma heroína de um livro de aventuras. Meus filhos? Ah, meus filhos! A relação com eles se quebrou. Depois do que aconteceu, eles foram processados, tiveram que arcar com as consequências de seus atos. A vergonha pública, a perda de reputação, o peso das ações deles. A empresa de Ricardo, que já vinha cambaleando, faliu de vez. A Clara teve que vender o apartamento luxuoso e se mudar para um lugar menor, recomeçando a vida do zero. Pedro e Ana também sentiram o peso da repercussão social e legal. Eles tentaram se aproximar algumas vezes com mensagens vazias, com desculpas esfarrapadas, com um "Mãe, a gente só queria o seu bem", que soava oco e falso. Mas eu não conseguia. A ferida era profunda demais. Não era raiva. Não mais. Era uma tristeza. Uma decepção que se instalou no meu peito. Eu os amava assim. Porque amor de mãe é assim. Um nó que não se desfaz.
Mas eu não confiava mais neles. E sem confiança, não há relação que se sustente. Eu não conseguia olhar para eles sem ver a imagem da minha casa vazia, sem ouvir o sussurro cruel do Ricardo, sem sentir o cheiro da carne estragada. Eu refleti muito sobre isso, sobre o que eu fiz de errado, sobre onde eu falhei. Passei noites em claro, revirando memórias, buscando respostas, mas cheguei à conclusão de que não falhei. Eu dei tudo o que tinha, e mais um pouco. O erro não foi meu, foi deles. Eles escolheram o caminho da ganância, da ingratidão, da desonra, e eu não podia carregar o peso das escolhas deles. Eu tinha que me perdoar por ter sido tão cega, por ter me anulado tanto, por ter permitido que me tratassem daquela forma. E eu me perdoei. Foi um processo lento, doloroso, mas necessário. Eu me olhava no espelho e via uma mulher que havia sobrevivido, que havia aprendido, que havia se fortalecido. A casa, que antes era um símbolo dos meus sacrifícios, agora era um símbolo da minha liberdade. Eu a reformei, sim, mas do meu jeito, com o meu gosto, com as minhas cores. Pintei as paredes de um tom suave de azul, que me lembrava o céu em um dia de paz. Coloquei cortinas leves que deixavam o sol entrar e iluminar cada canto. Minha cozinha, que antes era um lugar de trabalho árduo, se tornou um laboratório de sabores, onde eu experimentava novas receitas, ou refazia as antigas, com a Sofia ao meu lado, rindo das minhas tentativas e acertos. O cheiro de bolo assando, de pão fresco, de temperos caseiros, preenchia o ar, trazendo uma sensação de aconchego e vida. Voltei a costurar, mas agora por puro prazer, não para pagar contas, não para sustentar ninguém. Fazia roupinhas para os netos dos vizinhos, para as bonecas da Sofia, para mim mesma. Cada ponto era uma terapia, um lembrete de que minhas mãos, que tanto trabalharam, ainda tinham a capacidade de criar beleza e de trazer alegria. Comecei a dar aulas de costura para algumas moças do bairro, e a casa, que antes era silenciosa, agora se enchia de risadas, de conversas animadas, de linhas coloridas e de sonhos compartilhados. Eu via nos olhos delas a mesma paixão que eu tinha pela arte de criar com as mãos, e isso me rejuvenescia. Eu aprendi que a casa não é só um lugar físico, mas um estado de espírito, e que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na paz de espírito, na dignidade e no amor verdadeiro. Eu não tinha mais a família perfeita que eu tanto sonhei, aquela que a sociedade impõe como ideal, mas tinha a mim mesma, a minha casa, e a certeza de que eu era forte o suficiente para me defender, para me amar, para me bastar. Eu tinha a minha liberdade, a minha voz e a minha paz. Aquele dia em que meus filhos tentaram me roubar foi o dia em que eu me encontrei. Foi o dia em que a Helena, que se sentia fraca e sozinha, se transformou na Helena que se bastava, que se amava, que se respeitava. Eu não era mais a vítima. Eu era a sobrevivente. E a vida, a vida continuava. E eu, Dona Helena, estava mais viva do que nunca. Às vezes, quando a noite cai e a casa fica em silêncio, eu me pego pensando no passado. Nas dores, nas decepções, mas elas não me consomem mais. São apenas cicatrizes, marcas de batalhas vencidas. E cada cicatriz me lembra da força que eu descobri em mim, da resiliência que me trouxe até aqui. Elas são parte da minha história, mas não me definem. Eu não sei o que o futuro me reserva. Mas sei que, aconteça o que acontecer, eu tenho a mim mesma. Tenho a minha casa, o meu jardim, o meu café quentinho. Tenho a Dona Lúcia, a Sofia, e a certeza de que a vida, mesmo com seus espinhos, ainda pode ser doce, e que o amor, o verdadeiro amor, começa dentro da gente. E esse, ninguém pode me roubar. É o meu maior tesouro, a minha maior herança. E é com ele que eu sigo em frente um dia de cada vez, com a cabeça erguida
e o coração em paz.